Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, Guilherme. A gente já está protegido, que sabe que vai ter um monte de gente aqui jogando tomate, pedra na gente, mas é um tema importante falar, né, daquela questão da capivara filó, que rendeu muita discussão nas redes sociais. A gente, coitadinho daquele rapaz que cuidava de uma capivara que era maltratada na Amazônia, esse Ibama não presta, né? É, Tem muita gente hoje em dia que ela acorda e vai olhar olha tudo pelo viés da política e fala assim, bom, o que estão me mandando falar, né? Você não pesquisa, não analisa, você vai ver assim, a minha turma está dizendo isso, então eu vou repetir e vou atacar também. Nessas histórias, né, da gente agora, a gente até escolhe o técnico do Corinthians pela... Você viu? É uma coisa tão absurda que assim, deixa eu ver o que a minha turma, se é de direita ou de esquerda, tá achando. Cara, virou um troço, as pessoas pararam de pensar, né? Elas são teleguiadas para pensar o que o grande chefe diz. E perdem a oportunidade de aprender, de discutir. Exatamente. É isso, né? É o processo de idiotização. E a gente está Total. aqui, a gente tenta no nosso modesto canal tentar discutir os temas para que, de fato, depois você pode tirar a conclusão que quiser. Que a gente vai vendo pelas redes sociais que a história que o cara contou lá era tudo mentira, né? Ele não era nada daquilo que falou, ele matou diversos animais, era tudo para as redes sociais. O Guilherme, ele é um cara que estuda, ele conhece, né? E pode falar melhor sobre isso. Guilherme, a gente está falando aí de animais silvestres da fauna brasileira que estavam sendo usados para promoção de vídeo, para a pessoa ficar com um animal que não deveria. Vamos explicar essa questão, né? Primeiro, isso é um crime. E por que a gente não deve fazer isso, né? Mesmo que o nosso grande líder peça, por que a gente não deve ter animais silvestres em casa e quando podemos ter? Explica para a gente, por favor. Vamos lá. Marcelo, concordo com tudo que você falou. As pessoas não leem mais, é uma grande preocupação com as novas gerações, não são pessoas velhinhas que enjoaram de ler, não, as novas gerações. Eu estou fazendo até um quadro no meu canal, se você me permite, que é na comunidade do canal, não é gravando, inclusive. Eu escrevo para as pessoas umas 3 vezes por semana, verdade ou mentira, e eu falo se é fake ou não. Você é especialista em fake news, né? Tem um livro excelente sobre isso. Então, eu ponho uma notícia lá, eu pus uma raposa de fogo há pouco tempo e falei se era fake ou não, feito ou não, e ponho lá, vamos aos fatos, e conto um pouquinho. Falei outro dia sobre o que estava rolando lá de um gato que saiu que parece uma cobra, um gato amarelo e preto e tal, eu falei que era fake, falei. Quando eu ponho assim, a notícia que saiu é o seguinte, pessoal, uma nova espécie de gato foi encontrada na Amazônia e tal. Depois eu explico, falando, é fake, cuidado, explico o que foi. Um monte de gente fala para mim, nossa, como a natureza é linda, um novo gato, aquele... porque ele é um título só. Então as pessoas não estão lendo mais. Pessoal, por favor, leitura é um hábito. Né? Ler um livro é muito gostoso. É muito melhor que um filme. Preste atenção quando a gente fala assim, eu estou lendo um livro, eu li um livro sobre, sei lá, O Senhor dos Anéis. É muito melhor que o filme. Lógico que vai ser. Porque o filme é a visão do diretor, ponto. Por mais que tenha imagens e tal. O livro você imagina na cabeça. Você está no meio com aquela cena. É muito legal. Então, crie esse hábito de ler. E leia as notícias inteiras para a gente saber sobre a informação verdadeira. Sobre esse cara, o que aconteceu? Eu pus no meu canal e apanhei pra caramba. Muita gente apoiou e outros... Por quê? Porque vai pro lado emocional, que a gente tem, lógico. Então, viu o cara com a capivarinha, dava banho com shampoo de cachorro, mergulha, ela vem atrás. E eu tenho uma grande amiga minha também, que é professora de veterinária, que ela fala para os alunos sempre, uma frase me marca muito. Ela fala, a partir do momento que a emoção entra numa sala, a razão sai pela janela. A gente tem que avaliar os dois, a razão e a emoção. No caso do Agenor, o nome do menino lá com a capivara, ele falou a capivarinha ele cuidava como uma filha. Lógico que o pessoal fica todo, né, dá banho, onde vai atrás. Salvou ela que alguém tinha matado a mãe, e ela era bebê, salvou, tal. E aí o Ibama foi lá, deu a multa e retirou.
Eu concordo numa parte. O IBAMA tem que mesmo orientar, não precisa chegar com a multa, a multa é essa e tchau. Tem que orientar, falar e tal. Mas a verdade é o seguinte: tem um técnico do IBAMA, procurem isso, dando um parecer e falando o que acontece com esse menino, o Agenor. Não foi só a capivara. Ele tinha 2 bichos preguiças, sendo que um morreu. Aliás, criar bicho preguiça em cativeiro é muito difícil. Eu estou falando isso como que eu trabalhei em zoológico com esses animais e é difícil. Alimentação muito específica, de folhas, algumas folhas de árvores. Ele tinha 2 cobras, se não me engano, aranha. Eu não lembro as quantidades, mas uma arara, 2 papagaios, um morreu. Tinha vários bichos silvestres. Eu posso ter bicho silvestre? Não. É lei. Ah, o pessoal me escreve falando: lei no Brasil é uma porcaria, não dá para seguir, por que lei? O Brasil é só dos ricos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E tem gente que escreveu para mim: não tem que ter lei. Assim, então vamos ser extremos. Se não tem lei, eu estou aqui bem na minha casa, eu vou entrar numa comunidade e falar: tem uma criancinha carente ali, eu vou roubar ela e levar para casa, que eu vou dar uma condição melhor para ela. Eu posso fazer isso? Não tem lei? Não é assim. Existem leis, né? A gente tem que seguir as leis. E leis ambientais, né? Escritas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA ou o Instituto Chico Mendes, são 2 instituições abaixo do MMA, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Enfim, então a lei fala: você não pode ter animal silvestre em casa, com exceções. Eu tenho jabuti, tá até aqui do lado, Ana Júlia. Por quê? Eu comprei de um criador legalizado que tem um documento autorizando. Se não há hoje, ele salvou a ararinha azul. O que impede, se não tem lei, eu, Guilherme, tem uma arara azul. Ele salvou uma capivara, o menino lá. Mas o que impede eu ter uma arara azul? Eu falo: caiu o ninho, eu salvei, a mãe morreu na queda da árvore, eu salvei, a ararinha tá aqui. Eu não sei como que alguém vai saber. Será que eu não comprei de traficante? Será que eu não matei os pais da ararinha e peguei para mim ela? Então tem que ter leis, não vira uma bagunça. E aí, se a pai tinha capivara, o IBAMA o autuou com a multa de R$17.000 e pegou a capivara. Falou: ela vai ficar num centro de triagens. O pessoal falou: um lugar lixo, horrível. Centro de triagens, que é um CETAS, ou Centro de Recuperação de Animal Silvestre, que é um CRAS, é para recuperar esse animal e ele ser solto na natureza de novo com os animais da espécie dele. No caso, a capivara ia ficar ali temporariamente para ela aprender a comer a comida certa de uma capivara, tentar a aproximação de um bando e voltar para a natureza. Era isso que eles iam fazer. Era provisório aquilo. Invadiram o espaço. Tinha até uma deputada que entrou lá gritando. Totalmente eleitoreiro, na minha opinião. É minha opinião. Quis aparecer. É minha opinião, pessoal. E aí, fazendo barulho dentro de um lugar que tem animais selvagens se recuperando, que não pode ter muito contato com o humano, porque vai voltar para a natureza. Foi uma invasão de espaço público. Horrível. E pegou a capivara de volta. O juiz entrou com isso, que eu não sei dos detalhes direito lá, uma liminar, então, enfim. Então, é isso que aconteceu. A capivara. Tá errado o rapaz que tem a capivara? Tá errado, pessoal. Ele cuidou melhor que o lugar. O que é melhor? A gente tá humanizando. Usar o shampoo, ela vinha atrás da pessoa, ela tá feliz. O que é feliz para ela? Viver com um bando de capivaras onde ela vai reproduzir. Pode até ser caçada e servir de alimento para outro animal, faz parte da cadeia alimentar, faz parte da natureza, porque ela está morta, entre aspas, para a espécie. Ela não vai reproduzir, não vai entrar nessa cadeia alimentar, não vai ser uma capivara, vai ser um animalzinho de estimação. E outra coisa que o pessoal erra, que não é uma capivara doméstica. Existe diferença entre animal doméstico e animal selvagem ou silvestre manso. Ela é um animal silvestre manso que não faz parte, ficou humanizada, ficou com printada, que a gente fala com print assim de ser humano. Ela acompanha, vem igual um cachorro. O animal doméstico são animais que têm características físicas, inclusive, que não são mais de animais selvagens. Como o cachorro, a gente não vê igual um dálmata na natureza, já tem modificações com raças diferentes. Um cavalo doméstico, uma vaca, uma galinha e por aí vai. Então tem diferenças nisso também. Então, rapidinho, eu falei demais. Dá para ter um animal silvestre em casa? Dá. Algumas espécies brasileiras legalizadas, como jabuti, que eu falei, algumas espécies de cobras, algumas espécies de corujas, então alguma coisa assim. O Guilherme, o que eu li também desse caso é que essa capivara não deveria estar no lugar em que o rapaz morava, né? Que não existe capivara ali. Na verdade, ela veio de algum outro lugar. Então, é um agravante que, na verdade, ela foi retirada do local em que ela deveria morar, reproduzir, como você falou.
E aí eu queria te perguntar, né, quando a gente fala assim, bom, existe uma lei para a gente não pegar animais silvestres e colocar em casa. Por quê? Os animais silvestres podem ser perigosos e esse é um dos motivos, ou é só por essa questão, não só, né, mas porque corre esse risco de que se todo mundo resolver fazer isso, eles param de reproduzir, a gente não vai ter mais e eles entram em processo de extinção. Tudo isso. Por quê? Eles podem ser perigosos? Podem. Então, se tiver uma onça ou uma capivara, uma mordida de capivara, ela tem dentes incisivos, que são os dentes da frente, como um roedor, enormes. Então, ela corta com muita força. Uma capivara adulta faz um estrago numa pessoa. Já vi matando o cachorro. Então, é perigoso. Pode ser passar um patógeno para nós, que é uma zoonose que nós chamamos, porque não existe. Por que a gente vacina cães e gatos? Para raiva, salmonela, várias doenças. Porque existe também ectoparasitas em cães e gatos. Pulga, sarna, que também a gente tem que tratar. Tal. E é bem estudado esses animais domésticos. Existe vacina para capivara, uma vacinação específica para bicho preguiça. Eu quero ter em casa uma onça, então não tem. Então pode transmitir a doença para nós. E nós podemos transmitir doenças para os animais também. E matar um bicho que eu quero ter em casa. Então esse é um problema. E o outro é o incentivo de todo mundo querer ter um também. Tá, o cara teve uma capivarinha, cuidado, que bonitinho, ó a emoção, que bonitinho. Com o shampoo eu mergulho atrás, venho no colo, eu durmo com a filó, que bonitinho. Então eu quero ter uma também. E aí? Então vão surgir traficantes de animais, que é um grande problema no mundo. O tráfico de animais é o terceiro maior tráfico no mundo, perdendo para drogas e armas. Então, um cara fala para mim, eu consigo uma capivara para você, macaquinho, eu consigo vários bichos, tal. E eu vendo para a pessoa, e aí? De onde eu tirei? E a maioria, para pegar filhotes por aí, o que acontece, a gente sabe disso, eu trabalhei em zoológico, como eu falei, mata a mãe e pega filhote para vender. Então é um grande problema, uma coisa enorme, sabe? Então tem problema de todos os lados. E você pode extinguir uma espécie, sim. Muitos animais, muitas espécies estão ameaçadas de extinção por causa de tráfico de animais. Muitas. Então é isso. O Guilherme deu um recado que é importante, sim. Hoje é muito importante que a gente, ao querer expressar a nossa opinião, que a gente se informe antes, e não é só ler o título da matéria. Ou aquela deputada sensacionalista, né, que quer ali os likes de um determinado grupo, e cria uma história, cria uma narrativa. Hoje, criar narrativa é o grande tema. É bom se informar e ouvir especialistas como Guilherme, né, que é atacado por explicar, né? Simplesmente por explicar, está aqui explicado o que ele faz. Então é importante, gente, não percam isso. Não vamos criar uma sociedade de idiotas, né? Vamos ler, vamos se informar, e aí sim expressar o nosso ponto de vista, mas não atacar quem está tentando fazer isso. E olha, uma leitura também importante é o livro mais recente do Guilherme e do Ariel Milani Martini, Os Gigantes do Passado, que eu sempre falo aqui, eu não decorei ainda o subtítulo. Os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais, um livro super legal, muitas escolas já convidando o Guilherme e o Ariel para falar sobre o livro, sobre o tema. Quem quiser, no site, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, tem uma reportagem sobre os dois, e a gente mostra páginas e páginas do livro. Então está aqui, ó. Guilherme, super obrigado. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Vamos debater, isso é muito legal. Tchau. É isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau, Marcelo.